Madeleine foi uma mulher de sacrifícios. Muito jovem, casou-se com um homem com quem sonhava uma vida simples, mas cheia de amor e estabilidade. Mas a vida, como sempre acontece, foi mais difícil do que o esperado. Seu marido, Jean, um homem gentil e trabalhador, morreu de uma doença devastadora enquanto ela estava grávida do terceiro filho. Com apenas 28 anos, Madeleine ficou viúva, com 3 filhos pequenos e uma montanha de dívidas deixadas por Jean, que teve o azar de sucumbir antes de poder garantir o seu futuro. Ela não chorou por muito tempo. Não havia espaço para tristeza. A realidade estava lá, fria e implacável, e ela tinha que aguentar. Então ela mergulhou no trabalho. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ela saía para a oficina de costura que havia aberto na sala, tornando seu espaço um santuário. Costurava vestidos, ternos, remendava roupas, por pouco dinheiro, mas dava para sustentar os filhos. Os anos se passaram, mas ela nunca se permitiu vacilar. Seus filhos estavam crescendo, ela os viu florescer e tudo o que ela fez por eles. A educação deles, o futuro deles, os sorrisos deles eram suas únicas recompensas. A casa da família, com paredes grossas e piso de madeira rangente, tornou-se cenário dos mais belos momentos de sua vida. Este pequeno refúgio de paz, que ela mantinha em condições impecáveis, era tudo o que ela tinha. Madeleine viu os sorrisos dos seus filhos, o som das suas brincadeiras no jardim no verão, o cheiro do bolo que ela fez para os seus aniversários. Era um lugar de memória, onde cada móvel tinha uma história, cada foto uma emoção. O papel de parede desbotado no corredor, o relógio velho que parou de funcionar anos atrás, o sofá onde todos os filhos ficavam durante as férias. Estava tudo encharcado de amor. Mas mais ainda, foi nesta casa que sempre se sentiu viva, que acreditou, no fundo, que nenhuma dificuldade poderia derrubá-la, porque sabia que os filhos a viam como uma mãe inflexível, uma mulher forte e indestrutível. Mas os anos haviam passado. Madeleine, apesar da sua força, não escapou ao desgaste do tempo. A idade deixou marcas em seu corpo. Suas mãos, antes habilidosas e rápidas, agora eram lentas e trêmulas. Ela não conseguia mais costurar tão rapidamente ou por tanto tempo como antes. Seus dedos nodosos lutavam para segurar a agulha, e o lenço escorregou entre suas mãos, como se a própria vida estivesse escapando dele. A dor nas articulações tornou-se um tormento diário. As palavras de seu médico ecoaram em sua mente. Você precisa ir mais devagar, Madeleine. Cuide-se. Mas o que ela poderia fazer? A casa precisava de manutenção. O telhado começava a vazar, a caldeira quebrava e as contas se acumulavam na mesa. Ela não tinha mais dinheiro suficiente para administrar tudo. Resignou-se a recorrer às poupanças que tinha, aquelas que acumulara pacientemente durante anos e que, hoje, desapareciam a uma velocidade preocupante. Seus filhos estavam cada vez mais ausentes. Paul, o mais velho, tornou-se diretor de uma grande empresa, com uma agenda apertada e responsabilidades esmagadoras. Julien, o mais novo, morava no exterior com um companheiro, e Sophie, a mais nova, tinha um cargo executivo em um banco e uma família para administrar. Todos estavam bem acomodados na vida, longe da antiga casa de suas lembranças. As ligações para a mãe tornaram-se mais curtas, menos frequentes, quase formalidades. Madeleine não os culpou. Eles tinham suas vidas, seus filhos, suas preocupações. Ela sabia que eles estavam ocupados. Mas, no seu coração, uma profunda solidão a atormentava, que nenhum sorriso dos netos poderia apagar. Ela se viu olhando para a antiga foto de família no aparador, com um sorriso congelado no tempo, e se perguntando se havia feito a coisa certa ao dar tudo por eles. E então houve esta manhã quando ela acordou assustada. Seu corpo a estava machucando, mais do que ontem, mais do que antes. Ela não conseguia nem se levantar sem a ajuda da velha cadeira de balanço que havia evitado por tanto tempo. Ela rolou para o lado, tentando se levantar, mas a dor a fez cambalear. Foi a gota d'água. Ela não podia mais continuar assim. Naquela noite, ela ligou para os filhos. Já fazia meses que ela não falava sobre suas dificuldades financeiras, sua dor, a casa que estava desmoronando, mas naquela noite ela não aguentou mais. As 3 crianças reuniram-se e Madeleine olhou para elas com os olhos cheios de esperança. Talvez eles entendessem. Talvez eles voltassem, só um pouco, como antes. Mas o que ela ouviu a fez desmaiar. Mãe,
nós pensamos nisso. Começou Paul, o mais velho, colocando as mãos sobre a mesa, como se estivesse se preparando para uma discussão séria. A casa ficou grande demais para você e custa muito para mantê-la, Sophie continuou, com uma pitada de tédio em sua voz. Achamos que a melhor solução seria vendê-lo. Com o dinheiro, poderíamos encontrar uma boa casa para você, onde você seria melhor cuidado, conclui Julien, como se acabasse de encontrar a solução ideal. O coração de Madeleine afundou. Vender a casa? Seu tesouro final. Sua última âncora. Era tudo o que ela tinha. A casa que ela construiu com as mãos, a casa onde os filhos aprenderam a andar, a falar, a amar. A casa que ela valorizava todos os dias, lavava cada canto, cada recanto, para que permanecesse um refúgio de paz. Ela não podia acreditar no que eles estavam oferecendo a ela. Mas, é minha casa, minhas lembranças, ela sussurrou, sua voz embargada, lágrimas escorrendo em seus olhos. Mãe, seja razoável. Não podemos deixar você viver sozinho nessas condições, Paul insistiu em tom firme. Ela sabia que eles estavam certos sobre algumas coisas. Ela não conseguia mais cuidar de tudo. Mas no fundo, algo dentro dela estava se rebelando. Ela realmente se tornou esse fardo que eles não podiam mais suportar. Ela se sentia velha, inútil, como se toda sua vida não passasse de um peso do qual eles estavam prontos para se livrar. A decisão foi tomada por ela. Seu coração se partiu silenciosamente e ela sentiu fracamente. Ela não tinha mais forças para lutar. Ela estava cansada demais para lutar contra eles e apaixonada demais pelos filhos para culpá-los. Mas no fundo, Madeleine sabia que naquele dia foi um pouco dela que foi vendida. Ela não se opôs mais. Ela estava contente em deixar as coisas acontecerem. A casa seria vendida e, com ela, tudo o que ela construíra, tudo o que doara. Poucas semanas depois, a casa foi vendida a um promotor imobiliário, um empresário sem escrúpulos que via números e lucros nas ruínas de uma vida. Um belo cheque foi assinado e Madeleine ingenuamente esperou que o dinheiro fosse usado para lhe garantir uma vida decente. Ela imaginou que finalmente conseguiria sentir um pouco de paz depois de tantos anos de trabalho e sacrifício. Talvez, mesmo que seus filhos não estivessem mais perto dela, eles usariam o dinheiro para lhe proporcionar uma velhice tranquila. Mas a realidade revelou-se ainda mais cruel. Julien, seu filho mais novo, aquele que ela sempre considerou mais sensível, mais atencioso, quebrou a ilusão com algumas palavras frias. Usaremos parte para cobrir suas despesas e dividiremos o restante. Essas palavras caíram sobre ela como um tapa brutal. Vamos dividir o resto. A dor da rejeição, do abandono, o invade. Eles nem sequer fingiram esconder sua ganância. Madeleine deu a vida por eles. Ela sacrificou sua juventude, seus sonhos, para oferecer-lhes educação, um teto sobre suas cabeças e sorrisos. Mas eles já não tinham respeito por tudo que ela havia construído, nem pela mulher que ela havia sido. Ela nada mais era do que um meio de enriquecer suas vidas confortáveis, uma dívida antiga a ser paga. O olhar de Julien, tão duro, tão indiferente, não deixava espaço para esperança. Os dias seguintes foram um turbilhão de humilhações. Levarão-no para uma pequena residência de idosos, um lugar pobre e isolado, longe da cidade, onde o cheiro da velhice se misturava com a poeira. Madeleine mal teve tempo de dar uma última olhada na velha casa, sua casa, antes que as portas se fechassem atrás dela. Ela pensou que poderia se adaptar, que a gentileza de uma recepção mais simples e modesta poderia substituir o calor dos filhos. Mas, ao chegar, foi colocada em um quartinho, compartilhado com uma estranha, outra senhora idosa esquecida pela sociedade. A equipe ficou impressionada, indiferente à sua presença. Os cuidados mal foram suficientes e Madeleine viu-se ali, reduzida a mais um número, com pessoas que nem conhecia. Ela não era mais a mãe amada e respeitada, a mulher que sempre teve um papel na vida dos filhos. Agora ela era apenas mais um fardo. Ela se sentia invisível. Os primeiros dias nesta casa foram particularmente difíceis. Madeleine tentava manter a cabeça erguida, sorrir para os raros visitantes, mas dentro dela tudo estava quebrado. Os filhos já não a visitavam, nem Paul, nem Sophie, nem mesmo Julien. Ela tentou ligar, talvez pensando que um simples gesto deles poderia aliviar um pouco de sua dor. Mas as ligações não foram atendidas.
As semanas passaram e o silêncio das suas ausências tornou-se ainda mais pesado. Certa manhã, depois de esperar uma visita que não compareceu, o diretor do estabelecimento veio vê-la, parecendo mais agitado do que de costume. Madame Dupont, recebemos instruções. Você deve deixar o estabelecimento. Madeleine piscou, incrédula. Como isso foi possível? Ela não tinha para onde ir, nenhum lugar para se refugiar. Sua mente girava em busca de uma fuga, mas tudo estava muito escuro, muito frio. O diretor falou-lhe sobre contas não pagas e dificuldades de gestão financeira, mas Madeleine compreendeu sem que ele precisasse de explicar. Os filhos tinham deixado de lhe pagar. Ela havia se tornado um fardo, uma responsabilidade que eles não queriam mais carregar. Não tendo família para apoiá-la, nem amigo próximo, ela se viu vagando pelas ruas, com uma simples mala na mão. O frio marcava seu rosto enrugado e cada passo parecia afundá-lo um pouco mais na indiferença do mundo. Os transeuntes mal olhavam para ela. Alguns desviaram o olhar, como se ela fosse apenas um obstáculo irritante em suas vidas diárias. Outros olhavam para ela com desdém, como se a sua pobreza fosse um defeito. Ela passou a vida dando, amando, sacrificando, e era aqui que ela estava. Onde estava o reconhecimento? Onde estavam os sorrisos dos seus filhos, dos filhos que ela tanto acarinhava, criados com a promessa de uma vida melhor? Os primeiros dias foram os mais difíceis. Madeleine procurou lugares para dormir, bancos públicos, cantos escuros, abrigos improvisados. O ar gelado do inverno perfurou sua pele e cada respiração parecia mais pesada que a anterior. Mas ela perseverou. A esperança de mudança, por menor que fosse, ainda a empurrou para frente. Ela disse a si mesma que talvez alguém, em algum lugar, a visse. Talvez um gesto de generosidade aliviasse o seu sofrimento. Mas ninguém parou. Uma noite, enquanto ela estava sentada num banco, tremendo de frio e cansaço, uma jovem se aproximou dela. Madeleine ergueu os olhos, quase surpresa por alguém estar falando com ela. Ninguém a via, ninguém lhe fazia perguntas há semanas. A jovem usava um casaco grosso e um olhar cheio de delicadeza, um olhar que parecia ver além da aparente miséria de Madeleine. Ela parou na frente dela e com voz calma e cheia de compaixão perguntou: Senhora, você está bem? Esta simples palavra, você está bem, parecia tão improvável, tão puro neste mundo frio, que Madeleine, surpresa, teve que conter um soluço. Alguém se importava com ela. Ela lentamente olhou para esta jovem. O calor de seu olhar era um farol na escuridão. Ela procurou por palavras, mas sua garganta estava apertada de emoção. Não, ela não está bem. Ela nunca esteve tão longe do que chamamos de bom. O nome da jovem era Claire. Foi voluntária numa associação de ajuda ao sem-abrigo, local que visitava todos os dias com uma paixão desarmante. Claire era uma daquelas pessoas raras, cuja bondade e empatia pareciam infinitas. Ela cresceu num ambiente onde a solidariedade não era apenas uma palavra, mas um modo de vida. Assim que viu Madeleine, esta mulher frágil mas digna, sentada sozinha no frio, não pensou por um segundo. Sem hesitar, levou-a para um abrigo para sem-abrigo, um local simples mas limpo, onde Madeleine pôde finalmente comer uma refeição quente, a primeira em dias, e dormir numa cama de verdade. Os primeiros dias foram um verdadeiro alívio para Madeleine. Claire garantiu que ela tivesse tudo o que precisava: um lugar para comer, roupas limpas e, o mais importante, calor humano. Com o tempo, Claire começou a ouvir a história de Madeleine. A cada palavra, a cada lembrança compartilhada, a revolta crescia no coração de Claire. Madeleine contou-lhe a sua vida de sacrifício, o seu esforço para criar os filhos com amor, sem nunca pedir nada em troca. Ela falou dos tempos em que seus filhos corriam ao seu redor, felizes, cheios de vida, e como eles foram desaparecendo gradualmente em seus próprios mundos, deixando para trás apenas o vazio e o silêncio. Ela explicou como, depois da venda da casa, os filhos a deixaram na miséria e sem apoio, relegando-a a um lar desumanizador e abandonando-a na rua. Claire ouviu com o coração pesado, mas o que sentiu acima de tudo foi pura indignação, uma revolta contra a flagrante injustiça que se abateu sobre Madeleine. Você merece coisa melhor que isso, ela disse a ele um dia, com uma voz cheia de compaixão. Você deu sua vida pelos seus filhos e eles o traíram. Eles não merecem você. É hora de eles assumirem a responsabilidade. Estas palavras, cheias de verdade,
ressoaram profundamente no coração de Madeleine. Claire, uma jovem cheia de energia e convicção, tornou-se seu farol na tempestade. Madeleine, embora abalada pelos acontecimentos, sentiu dentro de si uma força renovada, uma necessidade de fazer justiça. Claire foi rápida em resolver o problema com as próprias mãos. Ela contactou um jornalista local que conhecia e ele ficou profundamente comovido com a história de Madeleine. Após ouvir sua história, ele começou a escrever um artigo detalhando sua trajetória e denunciando a ingratidão de seus filhos. O artigo foi publicado no jornal e a onda de choque se espalhou muito além das fronteiras da cidade. As redes sociais pegaram fogo. Milhares de pessoas protestaram contra este tratamento desumano reservado a Madeleine, uma mulher que sacrificou tudo pelos filhos e que, no final da vida, só encontrou rejeição. Os comentários choveram. Os compartilhamentos foram numerosos. Não havia mais espaço para indiferença. A história de Madeleine tornou-se um símbolo de injustiça social, uma história que destacou as profundas falhas da família e da sociedade. A onda de choque causada por este artigo atraiu rapidamente a atenção de um advogado especializado em direitos dos idosos em casos de abuso financeiro. Comovido com a história de Madeleine, ofereceu-se para ajudá-la a recuperar parte do dinheiro da venda da casa da família. Ela merece justiça, ela disse. Ele disse com firmeza, e tudo farei para que seus filhos finalmente assumam suas responsabilidades. A batalha jurídica então começou. Madeleine, embora envelhecida e frágil, viu-se numa luta que nunca tinha imaginado. Seus filhos, até então indiferentes e muito ocupados com suas próprias vidas, entraram em pânico. Os apelos à ação multiplicaram-se, seguiram-se audiências de mediação e rapidamente a pressão dos meios de comunicação social tornou-se excessiva. As crianças, que antes acreditavam que a história da mãe terminaria no esquecimento, foram forçadas a comparecer em tribunal. O julgamento foi um verdadeiro choque. O tribunal, sensível à comovente história de Madeleine e à revolta popular que ela provocou, deu um veredicto final. Os filhos de Madeleine foram condenados a pagar-lhe uma indemnização financeira por a terem abandonado sem recursos, uma decisão simbólica e reparadora. Não era apenas o dinheiro que importava, mas o reconhecimento da injustiça que sofreu e, acima de tudo, a consciência coletiva de que a dignidade de um ser humano nunca deve ser violada, qualquer que seja a sua idade ou estatuto. Com o dinheiro recuperado graças a este julgamento, Madeleine conseguiu finalmente encontrar uma habitação digna. Encontrou um apartamento pequeno, simples mas acolhedor, onde poderia viver sem ter que mendigar, lutar por cada pequeno gesto de bondade. O contraste entre a solidão e o sofrimento dos últimos meses e a tranquilidade da sua nova casa era impressionante. Mas, apesar deste conforto material, Madeleine compreendeu uma coisa essencial: vínculo de sangue nem sempre é sinônimo de amor. O que ela recebeu dos filhos não se pareceu em nada com o amor incondicional que ela lhes deu. Isso não a deixou mais amarga ou fraca, mas ela aprendeu a colocar o valor desses laços em perspectiva. Os dias que se seguiram foram um novo começo para Madeleine. Ela procurou Claire, que lhe ofereceu uma vaga na associação onde trabalhava. Madeleine, com a sua experiência e a sua história, investe naqueles que a sociedade rejeita. Ela encontrou dignidade em ajudar os outros, em ser uma testemunha viva de que a miséria pode bater à porta de qualquer pessoa, mas também de que o amor e a solidariedade podem reparar até os corações mais partidos. E desta vez ela não estava mais sozinha. Ela se dedicou totalmente a esta causa, apoiando os idosos, os sem-teto e aqueles que, como ela, foram esquecidos, rejeitados e deixados para trás. Nesta nova vida, Madeleine encontrou um sentido profundo na sua existência, um sentido que nunca teria imaginado ao levantar-se todas as manhãs para cuidar dos filhos. Mas agora ela sabia que o verdadeiro amor não se mede pela generosidade de quem se diz família, mas pela força dos laços que formamos com quem, apesar de tudo, nunca nos decepciona.